Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Assim seja. Vamos lá, amados e caríssimos irmãos e irmãs, continuarmos a nossa leitura e meditação no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Vamos agora entrar no capítulo 4. Terminamos o capítulo 3, vamos entrar no capítulo 4. Número 120. A natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, sem dúvida, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que, dentre todas as demais, melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino, ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Eu me lembro que antes de nós entrarmos no capítulo 2, nós tratamos, ali entrando no capítulo 2 também, tratamos bem da questão da importância do Santo Batismo. O batismo é a nossa predestinação a conviver com a Santíssima Trindade para toda a eternidade. Então, o batismo é essencial e necessário para a vida trinitária em nós, para que nós possamos ser templo, casa, morada de Deus. Sem o batismo não temos essa graça. Estamos então fadados a sermos escravos de Satanás, como o próprio São Luís nos ensina, e o Catecismo da Igreja Católica também nos fala. Inclusive, quem quiser voltar então nessa formação que nós tratamos do batismo com as meditações do Catecismo da Igreja Católica, é bom, para que fique bem claro para nós. Então aqui, a Igreja também nos traz uma citação do Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, em 1º de junho de 1980. Diz o seguinte: como poderemos nós viver o nosso batismo sem contemplar Maria, a bendita entre todas as mulheres, de tal modo acolhedora do dom de Deus? Jesus Cristo nos a deu por mãe, deu-a por mãe à Igreja. Ela nos revela a vida, mais ainda, ela intercede por nós. Cada católico confia-lhe espontaneamente a sua oração e consagra-se-lhe para melhor se consagrar a Deus. Então o Papa está dizendo aqui que quanto mais nós nos consagrarmos a Nossa Senhora, melhor nós somos consagrados a Deus. Artigo 1º. Uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria.
Como fica dito, essa devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe, primeiro, o nosso corpo com todos os seus sentidos e membros. Segundo, a nossa alma com todas as suas potências. Terceiro, os nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuro. Quarto, os nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, as nossas virtudes e as nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que podemos vir a ter no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isto sem excetuarmos nada, nenhum centavo, nenhum cabelo ou a menor boa ação, e por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo, por ela e nela. Ainda que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e agradecida de todas as criaturas. O número 122. É preciso notar neste ponto que há dois aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou para melhor dizer, o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado, ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nessa consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, damos-lhe todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhe os nossos méritos, as graças e virtudes, não para os comunicar a outrem, mas para que, como depois diremos, ela nos conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se a nossa garantia junto do Pai, pode comunicar-nos os seus méritos. Damos-lhe as nossas satisfações para as comunicar a quem entender para a maior glória de Deus. Então, já explicando essa parte que é um pouquinho complicada, alguns irmãos não sabem nem o significado mérito, meritório, satisfatório, impetratório, então aí São Luís entra nessa linguagem. Para explicar, nós já explicamos em outras formações logo no início do nosso grupo, falando na questão, eu traduzi como uma linguagem monetária, questão de moedas. Então, um texto que eu rezo vale 50 moedas, vamos supor, 50 moedas de 50 centavos. Então, agora, pelas mãos de Nossa Senhora, pela consagração, então vai valer 50.000 reais. Vai ser transformado, porque vai ter um grande aumento de mérito. Isso é um mérito, é um merecimento por alguma boa obra que nós fazemos. Então, impetratório. O que é o valor impetratório? É quando então eu faço algo, uma boa obra a Deus, buscando alcançar outra graça. Por exemplo, então eu faço um jejum para que eu possa então passar uma prova da faculdade. Eu faço um jejum que eu quero alcançar a cura de um doente. Eu estou impetrando de Deus, fazendo alguma boa obra de coração, fazendo alguma penitência, algum jejum para alcançar algo de Deus. Então isso significa impetrar. Então, impetrar eu faço na intenção de alcançar algo de Deus. Isso tudo passa a pertencer, então, à Nossa Senhora. Então, se eu quero oferecer algo, eu vou ter que oferecer agora, não diretamente pela intenção que eu desejo, mas eu vou ter que me entregar na mão dela para que ela possa dispor pela intenção que ela quiser. Porém, eu posso dizer, mãe, mas eu estou precisando dessa graça aqui. Eu gostaria de fazer esse jejum e essa penitência por tal pessoa, por tal intenção que eu estou necessitando, porque ela já sabe o que você está querendo. Porém, você vai colocar nas mãos dela, porque se ela quiser usar para outra ocasião, para outra pessoa, para salvar a alma de outro pobre pecador, ela irá usar. Isso não vai assim, nos fazer menos ou mais consagrados, porque a nossa entrega já foi dada, já demos tudo. Aqui fala São Luís no presente, no passado e também no futuro. E o valor satisfatório é satisfazer.
É assim, é apagar a pena que ficou devida pelo nosso pecado. Como nós tratamos também quando falamos do capítulo 2. O pecado, ele traz em nós uma consequência. Na confissão é apagado toda a culpa é apagada. Porém a pena fica, o resquício fica devido ao pecado, por causa da nossa concupiscência, da nossa inclinação ao mal. Então, quando nós fazemos boas obras, rezamos texto, fazemos jejum, fazemos penitência, vai satisfazendo, vai apagando, vai eliminando essas penas que ficaram pelos nossos pecados. Então isso significa o valor satisfatório. Então o que o Senhor nos está ensinando aqui? Que pela total consagração, tudo isso passa a pertencer a Nossa Senhora. O valor meritório, o valor impetratório e o valor satisfatório. Então tudo isso Nossa Senhora vai aumentar, vai guardar, e há valores aqui que ela não substituirá para ninguém, que ela não transferirá para outras almas, que será nosso, que ela irá conservar para que nós, quando nós morrermos, possamos receber a recompensa de Deus. Nós sabemos que Deus recompensa todas as nossas boas obras. O Evangelho nos ensina que aquele que der um copo de água ao profeta não ficará sem recompensa. Nós sabemos a bondade de Deus de querer recompensar cada um de nós por aquilo que fazemos, de maneira especial por aquilo que nós fazemos no nosso oculto, aquilo que os outros não veem, porque o que nós já fazemos diante dos outros, os outros já veem e já não tem recompensa alguma. Mas aquilo que nós fazemos, lutamos em nosso interior, que oferecemos a Deus, lágrimas, sofrimentos, nossas orações, nossas penitências escondidas, Deus vai nos pagar, vai nos recompensar como? Em alegria, em glória, no céu. E isso, por isso que haverá uma diferença no céu de glória. Não todos são iguais no céu, não. Há almas mais felizes e outras são tão felizes também quanto as que são mais felizes. Isso nós não vamos ver, mas nós saberemos que Deus nos recompensou por tudo aquilo que nós sofremos aqui na terra, por tudo aquilo que nós penamos aqui na terra. Então a hora de merecer é agora, é nessa terra. Depois que nós morremos, não tem como merecer mais. Então esses valores, valor meritório, valor impetratório e valor satisfatório, tudo isso está nas mãos de Nossa Senhora com a total consagração, e ela irá então dar o seu jeito para que isso tudo seja usado, então, para que nós possamos receber a recompensa no momento do nosso juízo particular com Deus, após a nossa morte. Hebreus 9, o Senhor nos fala aqui, o Senhor nos ensina o seguinte na sua palavra aqui: após a morte segue-se o juízo. Então nesse momento nós então receberemos então das mãos de Jesus e de Nossa Senhora tudo aquilo que nós merecemos, tendo dado então esses três valores a Nossa Senhora e a Jesus. Então é isso que São Luís está nos ensinando aqui. O número 123. Daqui se segue, primeiro, que por essa devoção damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar, fazendo-o da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria, e damos assim muito mais do que pelas outras devoções, em que lhe consagramos parte do nosso tempo, ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Isso não se pede nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, dão-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, a vontade própria pelo voto de obediência e às vezes a liberdade física pelo voto de clausura. Mas não se lhe dá a liberdade ou o direito de dispor o valor das boas obras. Não se renuncia tanto quanto é possível ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os seus méritos e satisfações. Então, embora nós sejamos muita pouca coisa, a própria miséria sem a graça de Deus, com a graça de Deus, e tendo entregado tudo a Nossa Senhora, o nosso grande valor, o nosso grande tesouro, um baú cheio de tesouros, são então os nossos méritos e satisfações. É o que temos de mais precioso, porque afinal é o que irá contar no momento da nossa morte, do nosso juízo particular. É aí que vai estar o nosso prêmio na glória eterna no céu. Segundo, segue-se ainda que uma pessoa assim, voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de qualquer das suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. Ela pode
sem que, todavia, essa dependência prejudique de algum modo as obrigações do Estado a que a pessoa possa atualmente ou no futuro pertencer. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote, que, por seu ofício ou por outra razão, deve aplicar o valor satisfatório ou impetratório da Santa Missa a um particular, pois essa doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu e os deveres de Estado. Então, os sacerdotes, eles têm que oferecer a missa pelas intenções que os fiéis colocam, as intenções da Santa Missa, às vezes oferecer para algum aniversariante, algum falecido. Então isso não tira que ele continuará oferecendo. Também não nos impede de rezar novenas, de rezar pelas intenções das almas que nos são caras, dos nossos familiares, parentes, amigos, de oferecer boas obras por eles, porém sempre colocando nas mãos de Nossa Senhora. Terceiro, enfim, segue-se que esta consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como o meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, a nosso Senhor, como ao nosso fim último, a quem devemos tudo que somos, como nosso Redentor e nosso Deus. O artigo 2º, uma perfeita renovação dos votos do Santo Batismo. Uma perfeita devoção dos votos do Santo Batismo. E aí nós vemos aqui também um ponto importantíssimo, que eu já ia pulando, mas o Espírito Santo me tocou para voltar. Quando fala aqui que isso não se pede nem mesmo na vida religiosa, ou seja, dar todos os seus méritos, satisfações e tudo aquilo que podemos impetrar diante de Deus, de fato não se faz. Mesmo as monjas de clausura, elas dão a Deus o voto de liberdade, não podemos sair daquele mosteiro nunca mais. E a total consagração, São Luís está dizendo que dá algo mais ainda do que isso, porque ali na vida religiosa, se a religiosa não fez a total consagração, não tem entendimento da doação total de todos os seus méritos, satisfações e tudo aquilo que ela possa impetrar diante de Deus, ela então não vai ter como a ajuda especial de Nossa Senhora para dispor desses seus valores, desse seu grande baú cheio de tesouros espirituais, entende? Mas um fiel leigo católico que se consagrou, que fez a total consagração, que entendeu que ele deu todos os seus méritos, então está dando muito mais do que, imagine, alguém que fez um voto de pobreza, castidade e obediência, seja religioso, religiosa e mesmo uma alma sacerdotal. Se um sacerdote não fez a total consagração e não cresceu em santidade, não entregou todos os seus valores espirituais nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora, dessa maneira que São Luís está explicando aqui, que nós estamos entendendo aqui, um leigo fiel, assim, agora vamos falar de uma maneira assim engraçada, ralé qualquer, deu todos os seus méritos Nossa Senhora, se esforçou de ser fiel e viveu sempre na graça de Deus. Tudo aquilo que esse fiel leigo, ralé, entregou, valeu muito mais do que tantas boas obras que aquele sacerdote que não fez a total consagração entregou a Deus. Por quê? Porque passou no vaso espiritual que tudo purificou, porque é imaculada, passou pelas mãos dela. É claro que essa graça ela pode acontecer na alma de muitas almas espirituais, pode acontecer no interior de um sacerdote que talvez não conheceu a total consagração. Isso aconteceu na alma de muitos santos antes de São Luís colocar em prática no tratado. Aconteceu, os santos se santificaram dessa maneira. Eles entregaram tudo nas mãos de Nossa Senhora e de Jesus e foram entregando todos os valores satisfatórios, impetratórios, meritórios. Aquilo foi crescendo de graça em graça, de virtude em virtude, e eles foram se santificando. Então Deus revela esse segredo, o Espírito Santo revela esse segredo nos corações do interior, naquele que está buscando crescer verdadeiramente no amor a Deus. Porém, nós que descobrimos da maneira ordinária, que a maneira ordinária é que São Luís está ensinando aqui no tratado, é o que nós aprendemos na verdadeira devoção, na total consagração. Já ficamos também com tudo dado e tudo consagrado, então tudo já está purificado, naquela que tudo purifica, porque nunca teve pecado.
Então, é por isso que a consagração, a grande graça da consagração é essa, é a doação dos valores, dos méritos, porque eu doando tudo a Nossa Senhora, colocando tudo nas mãos dela, tudo está purificado por ela, e ela pode fazer a vontade de Deus na humanidade inteira, porque eu estou contribuindo com o plano de Nossa Senhora, eu estou contribuindo com o triunfo do seu Imaculado Coração. Amém? A grande eficácia da consagração é essa. Como eu falo, muitos infelizmente consagrados não conhecem, desconhecem, e muitos que são bons católicos que estão aí na luta, pelejando, praticando as suas devoções dentro da Santa Igreja Católica hoje, desconhecem a grandeza da total consagração. Esse segredo aqui, esse é o grande segredo da total consagração, é a doação dos méritos, dos valores espirituais, do grande baú, do tesouro espiritual que cada alma tem pela graça de Deus. Então, se soubessem, se tivessem doado nas mãos de Nossa Senhora para ela usar e ela então ela fazer o que ela quisesse, o mundo com certeza estaria melhor. As orações chegariam mais na onde elas têm que chegar, no foco que tem que ser chegado. Entende? Então, se Nossa Senhora agora está querendo salvar milhares de seus filhos que estão lá na guerra agora da Rússia e da Ucrânia, ela quer salvar essas almas, mas as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão rezando por essas intenções, estão rezando só para si, para si, para si, para si, para si. Mas quem é consagrado está rezando todos os dias o Santo Terço, colocando nas mãos de Nossa Senhora. Então ela pega aquele Santo Terço, ela joga lá no meio da guerra da Rússia, da Ucrânia, ela joga e ela salva aquelas almas. E aquelas almas que iriam se perder vão se salvar, porque eu já doei tudo para ela, eu já doei os meus méritos, os meus valores espirituais. Então, esse é o grande segredo da total consagração que muitos, infelizmente, desconhecem, mas que nós vamos abraçar com todo o nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Foi o número 125? Acho que sim. Enfim, segue-se que essa consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem, como o meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, a nosso Senhor, como o nosso fim último, a quem devemos tudo que somos, como nosso Redentor e nosso Deus. Artigo 2º. Uma perfeita renovação dos votos do Santo Batismo. Como disse, essa devoção podia muito justamente chamar-se uma renovação perfeita dos votos ou promessas do Santo Batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente pela própria boca ou pelas de seu padrinho e sua madrinha a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Então, essas são as 3 renúncias que nós fazemos no momento solene do nosso batismo. Assim, tomou Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. É o que acontece no Santo Batismo. É o que se faz pela presente devoção. São Luís está falando que no batismo e na consagração total, essa presente devoção, a mesma coisa acontece. E ó, São Luís fala: renuncia-se, como está expresso na fórmula da consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E ainda se faz mais, porque no batismo fala-se habitualmente pela boca de outra pessoa, isto é, do padrinho e da madrinha. A entrega a Jesus Cristo é feita por intermediários, mas nessa devoção damos-nos por nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. No batismo não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, damos-nos direto a Jesus Cristo, ao menos de maneira expressa, e não damos a Jesus Cristo também o valor das nossas boas obras. O São Luís acabou de explicar os valores: satisfatório, impetratório e meritório. Não damos isso no Santo Batismo, não. A menos, como eu falei, se a alma for interior e crescer em oração, descobrir esse segredo pelo próprio Espírito Santo. Fora isso, não é dado, nem mesmo aos religiosos e religiosas, aos sacerdotes. Não. Se a pessoa não descobrir esse segredo de santidade, ela não dá todo o valor de tudo aquilo que ela tem e possui. Não dá. Ficamos, depois de recebido o sacramento, com
plena liberdade de aplicar aquele valor a quem quisermos ou de o reservarmos para nós. Acontece, porém, que todos no momento do santo batismo recebem um grande tesouro espiritual, recebe a graça de Deus, que é infusa em nós. Porém, a pessoa pode ficar sempre com aquele valor para si, dá-lo aos outros, mas ela pode reger aquilo, ela pode governar aquele valor. Já quanto à consagração, a pessoa não pode mais dominar, governar aquele valor, não, diretamente não. Ela entregará tudo pelas mãos de Nossa Senhora. Com essa devoção, porém, damos expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos-lhe o valor de todas as nossas ações. Diz Santo Tomás: os homens fazem no batismo o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E segundo Santo Agostinho, este é o maior e mais indispensável dos votos, em que prometemos permanecer em Cristo. O mesmo dizem os canonistas. O principal voto é aquele que fazemos no batismo. No entanto, quem é que guarda esse grande voto? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo? De onde provirá este desregamento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e dos compromissos do santo batismo? E do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança que fez com Deus por meio de seus padrinhos? É isso. Então, a grande desgraça, a grande tragédia na humanidade inteira, no meio dos católicos, é não lembrar-se que pertencem totalmente a Deus pelo santo batismo. Falamos disso em outras formações, mas quando a igreja vai canonizar um santo, o que ela observa é a entrega do santo desde o momento do seu santo batismo, a importância que o santo dava a ter se consagrado totalmente a Deus pelo santo batismo, a vivência do santo ao seu santo batismo, aquilo que ele prometeu. Isso é muito verdade. O Concílio de Sens foi convocado por ordem de Luís o Bondoso para remediar as grandes desordens dos cristãos. Então, a grande desordem é essa. Ora, este concílio entendeu que a principal causa dessa corrupção de costumes provinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo, e não encontrou um melhor meio para remediar tão grande mal que o de levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. Ou seja, houve um tempo na igreja que se percebeu, e esse Papa então convocou esse concílio, que foi o Concílio de Sens, para o quê? Para fazer os cristãos recordarem, acordarem, para entenderem que pertencem a Deus e que não podiam voltar aos costumes mundanos. As pessoas são batizadas, mas estão no carnaval. As pessoas são batizadas, mas amam o funk. As pessoas são batizadas, mas não vão à Santa Missa. As pessoas são batizadas, mas não conhecem os santos sacramentos. As pessoas são batizadas, mas não sabem nem os 10 mandamentos. Então há uma grande desordem. A grande desordem. Quando a pessoa não conhece nada disso, não está nem aí para nada, que é de Deus, está totalmente no mundo, então a grande desordem. Como ela vai ser fiel àquilo que ela prometeu no batismo se ela não sabe nem o que ela prometeu? Eu sei que há curso de batismo antes da criança, do adolescente, do jovem ou do adulto entrar no santo batismo, mas às vezes fica muito pobre, ou a pessoa mesmo já está ali só na intenção de batizar e tchau igreja, tchau Deus, nunca mais eu volto, só volto quando eu precisar, que não adianta nem o curso que tomou, não entra na cabeça desse curso mal dado, sem unção, sem Espírito Santo, enfim, a desgraça está tenebrosa nesse sentido assim de que os cristãos católicos tomem consciência do seu santo batismo. Tem um número aqui do magistério, mas eu vou esperar para ler junto com o outro que tem aqui. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete das intenções deste santo concílio, ou seja, desse outro concílio de Sens, exorta os párocos a fazer o mesmo. O pároco exortará o povo fiel de modo a fazer-lhe compreender que nós, mais do que os outros, temos a obrigação de nos dedicarmos e consagrarmos para sempre como escravos ao nosso Redentor e Senhor. Ora, os concílios dos padres da Igreja e até a experiência nos mostram que o melhor meio para remediar os desregamentos dos cristãos
cristãos é lembrar-lhes as obrigações do seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram. Portanto, não é muito razoável que o façamos agora de uma maneira perfeita, mediante essa devoção e consagração a nosso Senhor por meio de sua Mãe Santíssima? Digo, de uma maneira perfeita, porque ao consagrarmos a Jesus Cristo, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Então aqui fala o que? Concílio de Trento. Nós sabemos que São Luís também ele recebeu diretamente do Papa Clemente XI, em 1706, o encargo de pregar a renovação da vida cristã mediante a renovação e consequente revalorização das promessas batismais. Então, o Papa Paulo VI também, em agosto de 64, diz-nos que o fato de ter recebido o santo batismo é preciso voltar a dar-lhe toda a importância. E São João Paulo II afirma que não existe senão um único problema, aquele da fidelidade às promessas do nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um número aqui. Exortamos todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja e a viver este nobilíssimo ato de culto com uma vida cada vez mais conforme à vontade divina e em espírito de serviço filial e de devota imitação da sua celeste Rainha. Signo Magno do Papa Paulo VI. Então, vamos ver se conseguimos terminar a última página do capítulo 4, respondendo a algumas objeções. Não se pode objetar que essa devoção seja nova ou indiferente. Não é nova, pois os concílios dos padres e vários outros autores, antigos e modernos, falam dessa devoção a Nossa Senhora ou renovação dos votos do batismo, como de coisa praticada antigamente e que aconselham a todos os cristãos. Não é indiferente ou sem importância, porque a principal fonte de todas as desordens e logo da condenação dos cristãos vem do esquecimento e do abandono desta prática. Poderá alguém dizer que essa devoção, fazendo-nos dar a Nosso Senhor pelas mãos da Santíssima Virgem o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos impossibilita de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores? Em primeiro lugar, respondo que não é de crer que os nossos amigos, parentes ou benfeitores sejam prejudicados pelo fato de nos termos dedicado e consagrado sem reservas ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Santa Mãe. Pensá-lo seria fazer uma injúria ao poder e à bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem socorrer os nossos parentes, amigos e benfeitores com o nosso pequeno tesouro espiritual ou outros meios. Glória a Deus. Em segundo lugar, Ave Maria, nossa alegria. Em segundo lugar, essa prática não impede que se reze pelos outros, quer sejam vivos ou mortos, embora a aplicação das nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. É o que tanto falamos nesse capítulo. Mas, pelo contrário, levar-nos a orar com mais confiança, precisamente como uma pessoa rica que tivesse entregado toda a sua fortuna a um grande príncipe para honrar melhor. Suplicaria com mais confiança a este príncipe que desse esmola a alguns dos seus amigos que ele a pedisse. Daria até prazer ao príncipe por proporcionar-lhe assim ocasião de mostrar seu reconhecimento para com uma pessoa que se despojou para o revestir e que se fez pobre para o honrar. Bela comparação. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Nunca se deixarão vencer em gratidão. Então Jesus e Nossa Senhora estão olhando para a nossa entrega. Quando nós pedimos pelos outros que nos são caros, com certeza eles irão fazer muito mais do que nós faríamos pelas nossas próprias mãos. Dirá talvez outro: se dou à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que o aplique a quem quiser, será talvez preciso que sofra muito tempo no purgatório. Essa objeção, que nasce do amor próprio e da ignorância acerca da liberalidade de Deus e da Virgem, destrói-se por si mesma. Uma alma fervorosa e generosa, que preza mais os interesses de Deus que os seus, que se dá a Deus,
sem reservas, tudo que tem, sem poder dar mais, que só anseia pela glória e pelo reino de Jesus, como Maria, que se sacrifica inteiramente para o conseguir. Essa alma generosa e liberal haverá de ser castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada do que as outras? De modo algum. É para com essa alma, como veremos mais adiante, que nosso Senhor e sua Santa Mãe são mais liberais neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. É necessário vermos agora, o mais brevemente possível, os motivos que nos devem tornar recomendável essa devoção nos maravilhosos efeitos que produz nas almas fiéis e as suas práticas. Então, aí já vamos para o capítulo 5. Glória a Deus só e a Santíssima Virgem Maria. Pedimos então a sua bênção e a santa perseverança com vosso Filho, ó Mãe Pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser, amados irmãos.